mestrados, doutorados, os prazos estão muito apertados. Vamos conversar um pouco aí, tá? Enquanto isso o pessoal vai chegando, a live está marcada para 21 horas, daqui a um pouquinho a gente começa, beleza? Então vamos lá. Bem, a ideia dessas... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Thiago Starling, tá certo? Eu sou... Boa noite, Juliana, boa noite. Eu sou um dos fundadores do Escrever com Qualidade, tá? Que é uma plataforma de conteúdos, cursos e consultorias uma plataforma voltada a ajudar profissionais, né, de pós-graduação e de outros ramos também a escrever mais e melhor, a escrever de forma mais clara, mais objetiva e também com mais eficiência, tá? Essa é uma questão que eu venho percebendo muito entre meus alunos, os alunos que fazem consultoria comigo. O Lu, né? Lu Almi, boa noite, faço mestrado em Educação na UFJF, Juiz de Fora. Bacana, gosto muito de Juiz de Fora. Sou de Belo Horizonte, tá? Mas sei que Belo Horizonte e Juiz de Fora tem uma certa rivalidade aqui, mas Juiz de Fora é uma cidade excelente. Estou escrevendo o primeiro capítulo da dissertação. Ótimo. Então depois me conta mais como é que está esse processo, beleza? Bem, então como eu ia dizendo, eu tenho notado, né, comecei a notar bastante essa dificuldade dos meus alunos, dos alunos que fazem consultoria comigo, que me procuram, dificuldade em produzir, né, em escrever os seus artigos acadêmicos, as suas teses, seus projetos de qualificação, enfim. Uma fala, inclusive, de um aluno me marcou bastante. Ela disse: o meu processo de escrita é sofrido, eu sofro na hora que eu vou escrever. Eu leio bastante e consigo produzir pouco em cima de todas as leituras que eu faço, né? Eu viro às noites me entupindo de café e na hora que eu vejo eu escrevi 3, 4 parágrafos, tá certo? Eu procrastino bastante, só no final ali, no prazo final é que eu dou um jeito de concluir, de produzir, né? De entregar o que eu tenho que entregar. E tem situações piores, né? Tem gente que está com o projeto atrasado, com o cronograma dos projetos atrasado aí, por meses e meses, enfim. E aí todo aquele estresse, toda aquela pressão, e isso vai virando uma bola de neve, né? Porque quando você está atrasado, você não se permite fazer nada a não ser, né, cuidar do seu projeto. Então, vamos dizer, seja você um bolsista ou você tem um outro emprego, né, no seu tempo livre, se você é um bolsista, você vai ficar o dia inteiro, inclusive as suas horas de descanso, fazendo aquilo. Se você tem um emprego, né, você vai, todo o seu tempo fora do trabalho, você vai cuidar do seu projeto, tá certo? Só que de uma forma muito pouco eficiente, pouco produtiva, e aquilo vira uma bola de neve, porque cada vez que você, quando você entra nesse processo, você tem cada vez menos tempo livre, o que faz com que você produza cada vez pior, cada vez menos, tá certo? Que faz com que você atrase cada vez mais, né? Gerando cada vez menos tempo livre, e aí você entra numa pilha que você não consegue sair daquilo, né? Então eu percebi muito isso, assim, né? Conversando com as pessoas, e aí eu pensei, beleza, como a gente pode fazer, né, para poder resolver esse problema, né? E aí eu olhei para a minha experiência como redator freelancer, né? Eu sou redator, eu tenho diversos clientes de diversas áreas. A minha área de formação é história. Depois eu fiz pós em tradução, trabalhei bastante tempo como revisor, ainda reviso textos, e depois como redator, né? Então eu, por exemplo, tive um cliente até há pouco tempo que eu escrevia sobre conciliação contábil
para cartões de crédito. Então você imagina um historiador escrevendo sobre conciliação contábil, eu escrevia sobre isso. Um outro cliente meu era de consultoria de canais de venda para startups de recorrência, de serviço de recorrência. Então eram questões bem complexas e de áreas totalmente estranhas à minha área de formação, né? E isso me fez ser obrigado a criar um processo de escrita bem definido, tá? Para eu poder conseguir entregar os textos para os meus clientes, né? Senão eu vou perder prazo, eu vou descumprir o cronograma de produção de conteúdo deles, e aí dali a pouco eles estão me trocando, né? Não tem garantia nenhuma, é freelance. Enfim, então eu olhei para o meu trabalho como redator e falei, olha, como é que eu produzo esses textos? Eu produzo dessa forma. Bem, os meus alunos de consultoria estão chegando com essa demanda aqui, como é que eu posso ajudá-los, né? E aí eu busquei também, com base na minha experiência dentro da academia, na minha formação como historiador, na minha pós e tal, como tradução, eu adaptei esse processo que eu utilizo para a minha escrita, eu adaptei para poder funcionar para a pós-graduação, tá certo? E tem dado bons resultados, assim, os alunos têm, e hoje eu dou uma consultoria só focada nisso, né? Uma consultoria de implementação desse processo de escrita eficiente, beleza? E é sobre isso, sobre esse processo de escrita, que eu falo todas as terças-feiras. Eu abordo diversos tópicos, tá, desse processo. É um processo que ele é simples, porém existem diversas nuances que devem ser observadas, né? Uma delas é que vamos falar hoje, que é a questão do foco, tá certo? Por que o foco? Por que o foco é importante para escrever mais na pós? E por que o foco é importante? E mais ainda, o que é esse foco? Foco é uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? Tá meio que na moda falar de foco, né? A gente entra na internet e digita meditação, por exemplo, mindfulness, né? Nem sei pronunciar direito, mas enfim, é tudo muito interessante, né? São técnicas milenares, né? Orientais, aí tiradas do contexto religioso e tal, para com que as pessoas aqui consigam estar mais presentes, né? Naquele momento, fazendo o que elas estão fazendo, tá? O foco é muito isso, né? Então existem essas técnicas de meditação e todo mundo está falando sobre isso, tá certo? Então, mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar, tá certo? Eu não vou falar sobre técnicas acessórias, tá, que podem ajudá-lo a ter mais foco. Por exemplo, meditação, tá? Eu já pratiquei um pouco de meditação, recomendo a todos que queiram fazer, porque realmente ajuda bastante no foco, tá certo? A prática de oração também, para quem pratica uma religião, também ajuda no foco. Prática de esportes também ajuda, né? Ajuda bastante, porque você trabalha o seu corpo, né, seu corpo e a sua mente estão relacionados, tá certo? Seu corpo e a sua mente estão relacionados. Então, isso ajuda a melhorar o seu foco, melhorar a sua presença, melhorar a sua cabeça, a tranquilidade da sua cabeça para você fazer suas atividades. Você escutar uma música clássica, por exemplo, também ajuda, mas tudo isso ajuda, tá certo? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Por quê? De nada adianta você fazer meditação, praticar esportes, tá certo? Fazer 1000 exercícios para ajustar o seu foco, colocar 1000 músicas com ondas neurais, cerebrais que vão melhorar o seu foco, se você, na hora de trabalhar, na hora de sentar para escrever, tá certo? Não tiver um processo organizado de escrita que te permita colocar o foco em uma coisa e cumprir aquela única coisa que você tem que fazer naquele momento, tá certo? Porque basicamente o nosso foco, o foco é aquele direcionamento para algo, para uma coisa só.
E quando a gente está focado em uma coisa só, a gente faz aquilo muito melhor, a gente acompanha aquilo muito melhor, concorda? Tanto é que você, por exemplo, você tem uma criança está chorando. O que você faz? Uma criança pequenininha, 1 ano, 2 anos. Ela está chorando porque, sei lá, o amiguinho pegou o brinquedo dela, ela começa a chorar. O que você faz? Você tira o foco dela daquela situação e coloca o foco para outra situação. Mostra um passarinho, mostra uma plantinha, dali a pouco ela para de chorar. Tá? Porque ela tem um foco super direcionado para uma coisa somente. Quando a gente está no cinema, né, a gente está com o foco totalmente voltado para aquele filme, né, e a gente passa tranquilamente 2 horas ali, certo? Sem o menor problema. Agora, não acontece o mesmo quando a gente está numa fila do banco. Você já parou para pensar o que é ficar 2 horas numa fila do banco? Porque numa fila do banco não tem nada para você focar, tá certo? Então a nossa mente tem muito disso, assim, né? Quando a gente coloca o foco em uma coisa só, a gente acompanha aquilo ali. E quando a gente está fazendo uma tarefa e a gente está focado em fazer somente aquela tarefa, a coisa também flui muito melhor, né? E a gente entra nisso que a gente pode chamar de estado de flow, tá certo? E isso é importantíssimo para todas as suas atividades. Pensa assim, quando você sai para correr, tá? Você começa a correr. Ali no começo é difícil, tem uma resistência inicial que você tem que vencer. Passada aquela resistência inicial, você começa a correr, porque você entrou nesse estado de flow. E quando você está fazendo uma atividade intelectual, lendo um livro, escrevendo, também tem algo parecido. Tem uma resistência inicial, mas quando você consegue focar sua mente somente naquilo que você está fazendo, você consegue entrar nesse estado de flow. Tá? Então o foco na sua atividade, e somente na sua atividade, ela é importante por quê? Para permitir que você entre nesse estado de flow, que é o que vai te dar produtividade. Quando você está nesse estado de flow, é ou não é, Nath? Nath entrou aí. Quando você está nesse estado de flow, você tem mais produtividade, você otimiza a sua tarefa, você otimiza o seu desempenho naquela tarefa. Beleza? Então, como você consegue, como você faz para começar a escrever, tá? E manter o foco somente na escrita? Como você faz isso, tá? Para você alcançar esse estado de flow, beleza? Então, até aqui, o que é importante? Você precisa de sentar para escrever e focar somente naquilo, focar somente em escrever e em nada mais do que isso, tá certo? Para que você consiga entrar nesse estado de flow, de fluxo mental, de estar focado somente naquilo e continuar, que é o que vai otimizar a sua produtividade. Como você faz com que isso aconteça? Bem, são 2 coisas que você tem que fazer. Uma você tem que eliminar e a outra você tem que promover. Então o que você tem que eliminar? Tem que eliminar as distrações. Parece simples, mas ninguém pensa. Então assim, agora que nós estamos aqui conversando aqui nessa rede social maravilhosa que permite que a gente se conecte, tá? Seria muito interessante se você tivesse focado somente nessa conversa, tá certo? E não com milhões de outras abas abertas fazendo milhões de outras coisas, tá certo? Se você focar somente nessa conversa, você vai aproveitar muito mais desse conteúdo para a sua vida, isso eu te garanto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque rede social, o celular, o smartphone é uma das grandes distrações da nossa vida, né? A gente ainda está lidando com isso, isso é muito novo, isso é muito recente para a gente enquanto sociedade, nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia, né? E, enfim, são milhões, é um fluxo muito grande de informação, de notificações, né? WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai, LinkedIn. Então, para e pensa, quantas vezes, da última vez que você sentou para escrever, quantas vezes você parou para olhar o seu celular? Tá? É uma coisa que para alguns pode parecer trivial, mas para outros não. Vamos parar e pensar.
Quantas vezes você parou para olhar o seu celular? Não sei, vamos colocar que você nem conta, né? Porque é uma coisa até normal. Agora vamos supor, às vezes você olha a notificação ali e vê, pô, legal, e depois nem responde, só para ver se alguém te respondeu e tudo mais. Uma curiosidadezinha, né? Inocente. Pois bem, quando você para ver aquilo, você dá uns 30 segundos aí, né, que você chega com uma notificação. Vamos considerar que você não responda, vamos considerar que você não veja o vídeo porque você não achou interesse no vídeo, vamos considerar somente 30 segundos que você ficou. Você viu uma notificação e desligou. Vamos considerar somente isso, melhor das hipóteses. O tempo que você precisa para reajustar o seu foco daquela notificação para o texto, né, para a sua tarefa, só nisso aí você já perde uns 5 minutos. Assim, tá? Você não consegue entrar nesse flow que a gente está falando, que é o objetivo para a gente otimizar a nossa produtividade. Você não consegue. Tá? Porque todo o tempo você está mudando o seu foco. Não tem como, tá, você ficar com o celular perto de você, com as notificações abertas, tá certo? Com a sirenezinha do celular aberta, e você querer manter o foco naquela sua atividade e entrar nesse estado de flow, que é o nosso grande alvo. Não vai ter como. Tá? Isso se você não pegar e ver um vídeo que é legal, né? E acompanhar a última treta, o último absurdo que fulano disse, que cicrano disse, né? A última descortesia aí do nosso, enfim, do nosso presidente. Aí pronto, aí já era. Aí você vai ficar 20 minutos, né? Aí você vai ficar estressado e acabou. Aí você não vai conseguir produzir, otimizar o seu tempo mesmo. Não vai. Tá? Então, elimine as distrações. Pega o celular e coloca ele lá no seu quarto. Desliga o celular. Deixa ele no seu quarto. Silencia as notificações. Tira o celular da sua frente. Tá certo? Se você tiver um escritório, fecha a porta do escritório. Se você morar com outras pessoas, avise para essas outras pessoas: olha, agora eu vou escrever por 1h30. Coloca um tempo, que é bom a gente trabalhar com tempo limitado. Né? Isso é uma outra questão, já não vai entrar muito nisso agora não, mas é importante a gente não achar que a gente tem todo o tempo do mundo para escrever, que a gente nunca tem. Então, fala assim, ó, fulano, querido, querida, tá? Filhão, filhinha, eu vou agora trabalhar por 1h30, eu vou escrever por 1h30. Então, por favor, não me interrompa, tá certo? A não ser que estiver pegando fogo, ou sei lá, eu começar a passar mal, tiver um ataque cardíaco, aí sim, por favor, me acuda. Mas tirando esses casos, não me interrompa. Né? Então elimine todas as distrações possíveis, todas as distrações e interrupções possíveis. Tá? Para que você possa criar um ambiente que favoreça o seu flow. Tá? O seu foco, que é o que vai te levar para o flow. Beleza, pessoal? Então isso é o que a gente tem que eliminar. Elimine as distrações, elimine tudo que for te interromper, tá certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é a que a gente tem que promover. O que a gente tem que promover? A gente tem que promover uma forma de escrever, tá certo? Na qual a gente não deixe de fazer uma coisa para fazer outra. Deixa eu explicar melhor isso com um exemplo prático. Muitas pessoas falam comigo: olha, eu estou escrevendo e aí eu paro o tempo todo de escrever para olhar o meu texto. Eu paro o tempo todo de escrever para olhar o meu texto. Então é o seguinte, por mais que você tenha desligado seu celular, por mais que você tenha avisado todas as pessoas, seu vizinho inclusive, para ninguém te interromper, entendeu? Por mais que você tenha tomado todos esses cuidados, se na hora de escrever você sentar e começar a escrever e aí parar de 5 em 5 minutos para ler o que você fez, não adianta, porque você está se interrompendo. Você cortou todas as distrações internas, só que você está se interrompendo. E geralmente as pessoas que fazem isso, essa leitura o tempo todo é acompanhada de uma insegurança muito grande, de uma autocrítica excessiva, de um pensamento assim: pô, será que isso está certo? Ai, não, deixa eu escrever de outra forma. Né? E veja bem, eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha que ter autocrítica, que a gente não deve ter abertura, não deve reler o nosso texto, que a gente não deve analisar aquilo que a gente faz. Não é isso.
O que eu estou dizendo é que tem hora que é a hora de escrever e tem a hora que é a hora de revisar, que é a hora de criticar, de analisar. Entende? Uma hora a gente vai estar focado em escrever somente. Tá? Aquele texto, aquele capítulo, aquele tópico. Uma hora você vai focar em escrever. Na outra hora, no outro momento, após escrever, você vai focar em revisar, em analisar, em fazer a sua autocrítica. Tá? Se você ficar fazendo isso, alternar entre ambas as atividades, escrever um pouco, revisar, escrever um pouco, revisar, tá? Aí você não vai também, você vai se interromper e você não vai ter flow nenhum, tá? Nas suas atividades, na sua escrita. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que promover. A gente tem que promover uma organização de tarefas dentro da escrita. A gente vai começar a enxergar a escrita como uma série de tarefas que a gente tem que cumprir. Tá? E cada tarefa, e aí a gente organiza aquilo. Ó, o Pedrão aí entrou. Fala, Pedrão. A gente organiza o nosso texto em diversas tarefas, tá certo? E cada uma dessas tarefas serão cumpridas, uma após a outra. E na hora que a gente estiver cumprindo uma das tarefas, a gente vai cumprir somente aquela tarefa. E quando a gente estiver cumprindo a outra tarefa, somente aquela outra tarefa. Um exemplo é o caso que eu falei com vocês agora, da escrita e da revisão. A escrita a escrita, propriamente dita, por incrível que pareça, é uma das tarefas de completar um texto acadêmico, a escrita. Existem outras, como por exemplo, sistematização das informações, né? Você não escreve do nada, não escreve da sua cabeça. Você tem que ler, fazer algumas leituras, sistematizar essas leituras para depois escrever, certo? Então essa tarefa de sistematização das informações, ela pode ser feita de uma maneira bem organizada e otimizada, tá? Para que ela se transforme de maneira mais fácil em texto. Tá? E aí escrever é uma tarefa específica, revisar já é outra, entende? Então isso é muito importante. Você fazer uma divisão de tarefas dentro do seu texto, tá? E você focar somente naquilo. Tá? Como eu faço e como eu ensino os meus alunos a fazer. Tá? Eu identifico 4 grandes tarefas. Tá? Uma delas é a sistematização das informações, tá certo? E aí existe toda uma forma otimizada de identificar quais informações eu preciso de sistematizar para escrever aquele capítulo, tá certo? Fazer todas as leituras, registrar tudo aquilo no papel ou num outro documento de maneira sucinta, com as suas próprias palavras, né? E aí, fazendo todo esse registro, eu completei a tarefa de sistematização das informações. Beleza? Depois, entra a parte da pré-escrita. O que é a pré-escrita? É a montagem do esqueleto da sua escrita. Na pré-escrita, você vai montar a estrutura argumentativa do seu texto. Você vai pegar as informações que já estão sistematizadas e começar a entender a hierarquia de informações do seu texto. Qual é a minha ideia principal? Quais são os argumentos que dão sustentação a essa ideia principal, né? E aí você vai montando tópico por tópico, identificando a sua estrutura argumentativa, tá? E aí você tem um mapa da argumentação do seu texto. Isso é uma tarefa, tá? Que é extremamente... Olha, isso muda o jogo na hora de você escrever. Porque uma vez que você para e na hora que você foca somente em pensar o que você vai escrever e registrar esse pensamento de maneira organizada, tá? Quando você se dedica a isso e somente a isso, tá? Depois você vai se dedicar a escrever aquilo que você já pensou. Você não precisa de escrever e fazer e pensar sobre o que você vai escrever. São 2 tarefas. Uma coisa é escrever, outra coisa é pensar sobre o que você vai escrever. São 2 tarefas distintas. Então, primeiro, gaste um tempo e pense sobre o que você vai escrever. Fazer isso faz parte da sua escrita, entende?
Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Ganhando tempo. Você está afiando o seu machado para poder cortar uma árvore. Afiando uma faca para poder cortar alguma coisa. Tá? Então pense o que você vai escrever e depois escreva. E quando você estiver pensando sobre o que você vai escrever, foque, concentre-se apenas nisso. Não pare a sua tarefa de pensar sobre o que você vai escrever para fazer qualquer outra coisa. Né? Concluído aquilo, beleza, agora você vai escrever. Ah, mas como é que eu vou fazer isso para a minha dissertação inteira, para o meu projeto inteiro, para a minha tese inteira? É muita coisa, eu concordo, é muita coisa se a gente pensar em termos de tese. Agora, se você pensar em termos de capítulo, se você pensar em termos de tópicos dentro do capítulo, né? De subcapítulos, de seções dentro do capítulo, talvez fique mais fácil. Você primeiro faça as leituras que você vai precisar para a seção daquele capítulo. Depois você se dedica à pré-escrita, à montagem da estrutura argumentativa, a pensar sobre o que você escreve naquela seção. Depois você escreve aquilo. Cada tarefa é o foco somente naquela tarefa. E depois que você escrever, você vai revisar. Tá? E aí você revisa aquela seção. E aí você olha, isso aqui tá bom do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de estilo de escrita. Eu posso deixar isso escrito de maneira mais clara. E também do ponto de vista teórico-metodológico. Tem alguma lacuna aqui? Tem algum diálogo que está faltando? Tem um dado que está faltando? Se estiver faltando, você anota, tá certo? E busca suprir aquilo. Mais uma tarefa. Em cada uma dessas tarefas, você vai focar somente nela. Concluiu a sessão? Passa para outra. E na outra você começa. De maneira organizada, tarefa por tarefa. Tá? Se você organiza dessa forma, é como uma linha de montagem. Pensa uma linha de montagem. Pensa o Fordismo. Uma linha de montagem de uma fábrica. Por que aquilo ali foi uma revolução? Tá certo? Na indústria. Porque no momento em que cada uma das pessoas está focada em apertar um parafuso e encaixar uma peça, ela faz aquilo de maneira muito mais otimizada. Ela produz mais. Né? Porque é o foco somente em uma coisa. Tá? É claro que nós não somos uma linha de montagem, mas a gente pode pegar a ideia e transpor para a nossa produção acadêmica. Então a gente vai identificar quais são as tarefas necessárias para que uma tese seja montada, né? Para que um capítulo seja montado, e a gente vai fazer uma tarefa por uma tarefa de cada vez, com foco somente naquela tarefa. Tá certo? Isso é o essencial. Isso é o essencial. De nada adianta você cortar as suas distrações. De nada adianta você fazer mindfulness e milhões de meditações, né? Tomar 1000 vitaminas com abacate e milho da Indonésia, né? E todas as outras receitas do arco da velha. De nada adianta isso, colocar não sei quantas vitaminas no teu cérebro, se você na hora de produzir, você se interromper, você não tiver uma produção organizada, você não colocar o foco em uma tarefa e somente naquela tarefa. Tá? Beleza? De nada adianta o método Pomodoro ficar 25 minutos. Eu não uso aquele método. Ele é super bacana. Realmente, assim, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer interrupções, tem que, né, fazer pausas periódicas, porque, enfim, para descansar, para dar uma arejada na cabeça. É que eu funciono com pausas um pouco mais longas, 1 hora mais ou menos. Mas você tem que identificar também. Chega uma hora que você não consegue manter, você tem que dar uma arejada. Mas enfim, de nada adianta fazer essa técnica Pomodoro se você não estiver, se na hora de você produzir, você estiver produzindo tudo de maneira bagunçada, sem processo. Entendeu?
Então é isso que você tem que montar. Você tem que montar um processo organizado de escrita. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Algum comentário que quer compartilhar? A hora é essa. Alguma dúvida? Então tá, pessoal. É o seguinte. Como eu disse, né, eu ajudo aluno de pós-graduação a montar esse processo organizado de escrita, tá certo? Então, se esse conteúdo foi útil para você, tá certo? E você quer montar um processo organizado para você, tá? A Maria Torres Aleixo, queria saber qual o momento de parar de ler. Então, a questão é a seguinte: quando que a leitura que você, até que ponto a sua leitura, sim, eu entendi, Maria, até que ponto a sua leitura ela vai se transformar na escrita do seu capítulo, tá certo? Até que ponto o que você está lendo vai efetivamente se transformar em escrita do seu capítulo, e até que ponto você está lendo para você saber mais né, e conhecer mais da tua área e tal. Nada contra você ler para saber mais e conhecer mais da tua área, mas eu acho que isso é um outro momento. No momento em que você está dedicado a escrever um artigo, por exemplo, você tem que focar as suas leituras somente nas leituras que você vai utilizar no seu artigo. Entende? Então você tem que definir, tá certo? Pega o seu artigo, planeje o seu artigo. Planeje o seu artigo. Olha, o meu artigo ele vai ser dividido em 5 capítulos. Cada um desses 5 capítulos vai tratar desses determinados temas. Bem, se você planejar o seu artigo, você já vai ter de maneira mais precisa, mais aproximada, quais são as leituras que você precisa de sistematizar para poder escrever aquele capítulo. Concorda? Então você já vai ter alguma ideia. E cada leitura que você fizer, faça um resumo escrito dela. Não leia para depois querer sistematizar as informações. Faça um resumo escrito para cada uma das leituras, né? Porque assim também você já vai ter noção do que é suficiente para a sua escrita, entendeu? Para o seu artigo. Então a ideia da leitura é o seguinte: leia e transforme aquilo em escrita. Leia e transforme aquilo em escrita. Toda leitura tem que ser transformada em escrita, tá? Inicialmente com as suas próprias palavras, mas transforme aquilo em escrita para ser utilizado no artigo. Porque se você não transformar a sua leitura em escrita, as chances de perder o foco e devagar na leitura são muito grandes. Respondi, Maria? Sua pergunta? Depois você me diz aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, né? Acho que a pergunta da Maria pode ter sido muito útil para outras pessoas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Alguma outra pergunta? Aê, Maria, valeu, boa pergunta, excelente pergunta, tá? Então é o seguinte, pessoal, se vocês têm interesse em conhecer mais dessa consultoria para desbloquear a sua escrita produtiva, né? Desse processo organizado de escrita, se você tem interesse em implementar isso, tá certo? Para facilitar a tua vida acadêmica, para poder viver menos em função das pressões do prazo, né? Para ter uma pós-graduação melhor, né? Mais produtiva, para ter uma qualidade de vida maior, né? Para ter tempo livre para a sua vida também. Se você tem esse interesse, entre em contato comigo pelo direct, vamos conversar, quero saber mais sobre você, quero saber mais sobre o seu momento, onde é que você está na pós, e ver se e como eu posso ajudar. Beleza? Manda um direct para mim e vamos conversar. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo? Esse stories aqui
vai ficar disponível por mais 24 horas, beleza? Eu costumo gravar esses stories no meu celular, depois eu disponibilizo um link no YouTube para ele. Então, se você tiver interesse em ter esses stories para você ver ou compartilhar com outras pessoas que precisam desse conteúdo, tá? Marque outras pessoas que precisam desse conteúdo, tá certo? Para a gente poder ajudar o máximo de pessoas com ele, tá ok? A da Luz perguntando aqui: fico horas olhando para a tela do computador e passo dias sem conseguir escrever. Isso me deixa mais frustrada ainda. Eu imagino, da Luz, como é frustrante. Eu imagino porque eu já vivi isso também. Como é frustrante você ficar horas sentada e produzir pouco. Realmente é muito ruim isso, tá certo? O que você precisa é de criar um processo organizado de escrita que faça sentido para você, tá certo? Como eu disse, quando você organiza as suas tarefas, tá? E uma delas é pensar no que você vai escrever. Se você se dedicar primeiro, antes de sentar para escrever, a pensar no que você vai escrever, estruturar o seu texto, tá? Seja ele uma tese, seja ele um capítulo, seja ele um artigo, estruture, pense sobre o que você vai escrever. As chances de você ficar olhando para a tela do computador sem escrever são muito maiores. Concorda comigo? Por que é essa olhar para a tela do computador e não conseguir escrever? É a falta de planejamento. É como você está numa floresta cheia de conhecimento, né? E não saber para onde você vai. Você precisa de uma bússola. Você precisa de uma direção. Entendeu? E a boa notícia é o seguinte: essa floresta que eu estou descrevendo, ela é uma metáfora, né? A sua bússola é você parar de ficar olhando para a tela do computador, desligar o computador, tomar um café com um caderno na mão e pensar: o que eu tenho que escrever? Não o que eu vou escrever, mas pensar sobre o que eu vou escrever. Qual vai ser o meu primeiro capítulo? Qual é o tema do meu primeiro capítulo? Como ele se liga ao tema do meu segundo capítulo? E assim por diante. Beleza, da Luz? Priscila, né? Priscila da Luz. Se você quiser conversar mais sobre isso, manda um direct para mim, tá? A gente conversa mais um pouco, tá ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu entendo assim, esse momento de pergunta é muito interessante, porque a pergunta de uma pessoa pode ajudar outra pessoa que está aí vendo. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Então, lembrando, vou deixar esse conteúdo aqui. Que bom, Priscila, que bom que você gostou. Boa sorte aí, tá? Coisa me procura. Então, vou deixar esse conteúdo aqui. Ele está disponível por mais 24 horas nos stories. Marque as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que está precisando de assistir esse conteúdo, que está aí na pós, com a escrita, entre aspas, bloqueada, sem conseguir escrever, né? Eu tinha um aluno que ele morava em Recife. Ele tinha a cor, entendeu? Do cara que mora em São Paulo, que fica lá na Faria Lima trabalhando, aquele branco escritório. O cara mora em Recife, o cara ficava 2 anos, estava 2 anos sem sair de casa, entendeu? Estou exagerando um pouco, mas ele estava praticamente sem sair de casa. Então tem muita gente que está precisando de ter acesso a esse conteúdo, entendeu? E conseguir construir um processo organizado de escrita para poder otimizar, para poder ter eficiência e ter qualidade de vida. A Hope and Music. E aí, tudo bem? Boa noite. Tem alguma pergunta? Tá? Estamos aí. Beleza, pessoal? Então compartilha esse conteúdo, marque seus amigos. Amanhã, no seu trabalho, na sua faculdade, manda um WhatsApp. Se esse conteúdo foi útil para você, tá? Se você gostou, se você se identificou, outras pessoas também podem se identificar. Esse conteúdo pode ser útil também para outras pessoas. Beleza? Ouvi o finalzinho dos conselhos para Priscila e achei bem interessante. Sim, Open Music, você faz, imagino que você esteja fazendo pós agora,
tá certo? Eu trabalho com um processo de escrita organizado. Eu ajudo profissionais, estudantes de pós-graduação a organizar o seu processo de escrita, tá? Isso tudo se baseia no processo que eu tenho, que eu criei para o meu trabalho como redator, né, para entregar os meus textos no prazo e tudo mais. Aqui, ó, meu nome é Esther, estou no momento de escrita do pré-projeto do mestrado. Ótimo. O que é que eu sugiro para você? Tá? Entre em contato comigo, vamos conversar um pouco mais, tá? Para a gente entender em que ponto você está desse pré-projeto, tá? Para você conseguir se organizar, entendeu? E aprender a aplicar esse processo. Porque esse processo organizado, primeiro assim, o processo organizado ele é um processo que você vai aplicar para a sua vida, que tem que fazer sentido para você, que tem que funcionar para você. Tá certo? Então eu parto a partir do meu e a gente vai ajustando, né, dentro da sua realidade, das suas especificidades, do seu tema, da sua rotina, enfim. Mas o fato é o seguinte, uma vez que você aprende a aplicar esse processo para o seu pré-projeto, você pode aplicar ele para a sua tese de mestrado, para o seu projeto de qualificação, para os artigos que você vai ter que publicar, para as suas comunicações em eventos, as comunicações que você vai submeter, enfim, tá? Porque o processo é um só, ele se adapta, ele se ajusta para todos os formatos. Beleza? Então manda um direct para mim, entre em contato e a gente conversa mais. Tá certo? Para você tirar suas dúvidas. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tá ok? Gostei muito da live hoje. Gostei muito dessa interação, responder essas perguntas. Acho que se enriquece bastante. Tá? E, como eu disse, vamos compartilhar esse conteúdo. Se esse conteúdo foi útil para você, ele pode ser útil para mais pessoas. Tá certo? Manda mesmo, Hope, manda mesmo. Obrigado a todos, beleza? E terça-feira que vem eu estarei novamente falando sobre escrita produtiva na pós-graduação, sobre como se organizar, sobre como escrever mais e sofrer menos na pós-graduação. Beleza? Uma boa noite a todos e a gente se vê. Um abraço. Assiste mesmo.